Como uma cultura forte pode impulsionar o crescimento do seu provedor de internet? Bom, antes de mais nada, se você já é inscrito no canal, aproveita e dá logo um like aqui logo para começar. E se você ainda não está inscrito, se chegou aqui de paraquedas agora, eu convido você a assistir esse vídeo até o final. Se você achar que esse vídeo lhe ajudou de alguma forma, eu te peço para avaliar a possibilidade de dar um like, beleza? Me chamo Elton Lucena, tenho um provedor de internet desde 2004 e aqui neste canal eu ajudo empresários, donos de provedor de internet a expandir a sua empresa, otimizando seu tempo e diminuindo a sua ansiedade. E nesse vídeo de hoje, como falei, vamos falar sobre cultura. Como uma cultura forte pode impulsionar o crescimento do seu provedor de internet. Bom, se você já vem me acompanhando aqui nos outros vídeos, você já deve ter percebido que eu venho falando bastante sobre esse assunto. Eu falo sobre uma fórmula que eu acredito que é a fórmula da expansão para o provedor de acesso à internet. Vou colocar de novo aqui embaixo na legenda para você se lembrar dessa fórmula. Eu acredito que a fórmula da expansão para um provedor de internet é igual a processos mais acompanhamento, tudo isso junto, vezes cultura. E nos outros vídeos anteriores eu já falei bastante sobre isso. Teve um vídeo que eu falei só sobre processos, e lá eu até mesmo dei uma ferramenta para vocês lá. Você pode ver esse vídeo se você ainda não assistiu, acessar lá e baixar uma ferramenta simples e prática para você já começar a organizar e padronizar os processos aí da sua empresa. Falei sobre a importância de ter os processos bem definidos, bem detalhados, para que serve isso, como é que isso pode te ajudar. E em outro vídeo também falei sobre a importância de nós desenvolvermos uma cultura de prestação de contas na nossa empresa, que haja acompanhamento das atividades e que isso garanta que as pessoas façam o que precisa ser feito da forma certa. Processos mais acompanhamento, processos mais acompanhamento é uma coisa que tem que ser feita de forma sistemática, tem que ser feita sempre, tem que estar sempre sendo melhorado também, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a última parte dessa expressão, que é a cultura. Eu acredito muito que para que a gente consiga crescer a nossa empresa de uma forma consistente, nós precisamos dar muita atenção a essas três vertentes: processos, acompanhamento e cultura. E observe que nessa expressão aqui que eu estou apresentando para vocês, a cultura ela multiplica. Então, se você tem nota 1 em processos, nota 1 em acompanhamento, por exemplo, dá 2, vezes cultura, obviamente que você já vai ter um resultado bem maior do que se você tivesse apenas os processos bem definidos, por exemplo, tá? Então, é importantíssimo que você tenha uma cultura muito forte dentro da sua empresa, porque ela vai multiplicar os resultados que você vai conseguir trazer com processos bem definidos e com um acompanhamento bem feito. Agora observe que a cultura sozinha, ela não faz milagre, tá bom? Numa expressão matemática, se eu multiplicar qualquer número, por maior que seja, por um número zero, eu vou ter um zero no final. Então, se eu não tenho processos, se eu não faço acompanhamentos e eu me dedico apenas a fortalecer a cultura da empresa, o resultado não vai ser muito bom, porque você vai estar multiplicando por zero, então isso não vai dar um resultado esperado, não vai ser um crescimento positivo, tá? Então é importante dar atenção a essas três vertentes. Já fiz vídeos aqui falando sobre isso e vou continuar fazendo. Sugiro que você se inscreva aí nesse canal, você me acompanhe, comece a me seguir aí nas redes sociais, para que você se mantenha atualizado, né, com as informações que eu vou sempre colocando. Então, o que é cultura empresarial? Como você pode direcionar o fortalecimento da cultura e, na prática, como você pode manter a chama acesa? Esse vídeo nós vamos tratar nesses 3 pontos, tá bom? Vou falar sobre essas 3 coisas durante esse vídeo. Então fica comigo até o final para você colocar em prática aí na sua empresa as sugestões que eu vou te passar, que eu acredito que isso vai melhorar ainda mais os resultados aí da tua empresa. Se você está assistindo agora aqui comigo, coloca nos comentários o que é que você acha que é cultura empresarial, tá bom? Antes de mais nada, quero também apresentar para vocês uma pesquisa que a PwC fez falando sobre cultura.
E para você ver como isso é importante, a PwC é uma das maiores empresas de consultoria do mundo e dá consultoria aí para grandes organizações ao redor do mundo inteiro. E ela fez uma pesquisa há alguns anos atrás, perguntando a líderes de grandes empresas o que é que eles achavam sobre a cultura. E a resposta revela para a gente a importância de nós darmos atenção a isso nas nossas empresas, mesmo que sejam empresas pequenas, mesmo que estejam no interior do país. Nós precisamos dar atenção a isso porque o resultado é definitivamente significativo. Olha o que a PwC descobriu com a pesquisa dela. 72% dos líderes que responderam à pesquisa relataram que a cultura ajuda a impulsionar a iniciativa de mudança bem-sucedida. Você, dono de provedor de internet, sabe muito bem que nós que temos uma empresa de tecnologia, nós precisamos estar acostumados com mudança. Não tem como nós trabalharmos em um provedor de internet, não tem como nós contratarmos pessoas que não gostam de mudança, que se incomodam muito com mudança. É claro que tem alguns perfis de pessoas que têm sim uma certa restrição à mudança, mas depois ela se acostuma e segue. Mas ter pessoas na nossa empresa, no nosso segmento de tecnologia, no segmento de provedor de internet, que é um segmento que muda muito a todo tempo, que não adere facilmente às mudanças, é um problema grave. Nós temos que estar mudando sempre. Então, se você tem uma cultura empresarial forte, você vai ajudar a sua empresa, a sua equipe como um todo a absorver melhor as iniciativas de mudança e isso vai ser mais bem sucedido. Então, essa é uma das considerações que a gente precisa levar em conta para definir o grau de prioridade de ter uma cultura bem forte na nossa empresa. Essa mesma pesquisa da PwC também revelou que 48% dos líderes dessas grandes empresas percebem que há aumento de receita quando a empresa tem uma cultura forte. Você aí no seu provedor, você quer aumentar a receita do seu provedor? É claro que você quer, né? Essa pergunta é de resposta óbvia. Então, se você quer aumentar a receita do seu provedor, você precisa investir em desenvolver a cultura da sua empresa. Outro ponto que a pesquisa da PwC revelou: 89% dos líderes das grandes empresas que responderam a essa pesquisa disseram que com a cultura fortalecida, eles veem que os clientes estão mais satisfeitos. E aí, você quer que os seus clientes estejam mais satisfeitos no seu provedor de internet? Também é uma pergunta de resposta óbvia. Então, só essa pesquisa aqui da PwC, com esses 3 tópicos que eles destacaram, só isso já é de sobra argumento suficiente para a gente estudar bem isso, para a gente se aprofundar bem nisso e colocar em prática na nossa empresa, configurar a cultura da nossa empresa e manter ela bem firme, bem forte, viva e vibrante. Outra pesquisa que foi feita por outra empresa, com outras pessoas inclusive, feita em setembro de 2022, revela uma coisa curiosa também. Revela que 77% dos colaboradores entrevistados não veem ações efetivas para fortalecimento da cultura. Isso é preocupante. Mas olhando para esses 2 dados, eu tenho a seguinte leitura sobre isso: que grandes empresas que têm conseguido desenvolver uma cultura forte, firme, têm disseminado muito bem, que têm conseguido êxito nessa tarefa de disseminar muito bem a cultura pelas suas empresas, estão conseguindo um resultado muito bom. A outra pesquisa, a leitura que eu tenho dela é o seguinte, que também tem muitas empresas que estão se esforçando para fazer isso, já abriram os olhos para isso, estão se esforçando, mas ainda não tem uma estratégia sistemática para colocar isso em prática realmente no dia a dia, para que os colaboradores consigam de fato sentir que a cultura da empresa está sendo tratada, que está sendo fortalecida e que está sendo disseminada. Então, se você hoje tem problemas com atendimento, tem problema com cliente insatisfeito, se você tem problema de inadimplência, se você tem problema nas vendas, se você vê que tua empresa tem ali às vezes alguns
alguns ninhos ali de fofoca. Tudo isso pode ser melhorado com a definição, a configuração e o fortalecimento da cultura empresarial da sua empresa. Então, respondendo à primeira pergunta, o que é cultura empresarial? Bom, cultura empresarial é o conjunto de hábitos, costumes, rituais, valores, crenças que definem o ambiente de trabalho de uma empresa. Naturalmente, já existe uma cultura aí na sua empresa. Naturalmente, já existe essa cultura. Cultura é uma coisa que ela vai se criando com o passar do tempo. Por exemplo, dependendo da região do país que você mora, você sabe que existem algumas coisas que são bem fortes e bem culturais. Aqui no Brasil, como é um país enorme, dependendo do estado que você for, dependendo até da cidade que você for, você vai encontrar características que são peculiares àquela região. Comida, danças, festas, jeito de falar, sotaque, isso tudo faz parte da cultura daquele lugar e foi uma coisa que foi se criando com o passar do tempo. Muitas vezes algumas coisas foram direcionadas por algum líder de uma época aí no passado, por algum grupo de pessoas, mas no geral é uma coisa que está ali no ambiente, é uma coisa que envolve as pessoas que moram naquela região. Então a cultura, naturalmente, ela já existe dentro da sua empresa. Eu costumo comparar a cultura empresarial de uma empresa como se fosse uma árvore. A árvore, você plantar uma árvore, ela vai crescendo e se você deixar lá, ela simplesmente cresce do jeito natural que a natureza incentivar ela a fazer. Mas você pode conduzir o crescimento daquela árvore. Você pode adubar o terreno para que a sua árvore cresça de forma mais saudável. Você pode podar algumas coisas e essa poda, quando você corta a árvore em um canto ou em outro, isso também ajuda no fortalecimento dela para que ela cresça mais bonita. Dependendo da situação, você pode até enxertar em uma árvore outro ramo de outra árvore para que ela consiga se fortalecer, para que ela consiga absorver características de uma outra espécie, por exemplo. Não sou nenhum especialista, né, com relação a tratamento aí de árvores e de como a gente pode fazer para uma árvore crescer de forma mais saudável, mas é óbvio que existe sim várias estratégias que você pode usar para você cuidar ali da sua árvore, do seu jardim. Você pode deixar ela crescer naturalmente ou você pode ir conduzindo para que ela cresça de uma forma mais bonita. Então, na cultura empresarial da sua empresa, é do mesmo jeito. Você pode deixar e aí ela vai crescer naturalmente do jeito que as pessoas quiserem ou você pode direcionar isso. E aí é onde está o grande poder da cultura empresarial e o grande poder que você, como líder de uma empresa, tem para guiar e direcionar o crescimento e o desenvolvimento da cultura empresarial da sua empresa. Ainda falando sobre o que é cultura empresarial, ela engloba a missão, a visão e os valores da sua empresa. Missão, visão e valores é o básico para a gente poder direcionar a cultura da nossa empresa. Missão deve ser algo simples, culto, objetivo. A missão deve ser uma coisa poética. Ela deve ser voltada para os colaboradores da empresa. Muita gente tem o costume de desenvolver a missão da sua empresa como se fosse um slogan de vendas, uma frase comercial. Não é bom. A missão tem que ser algo para que o colaborador se sinta motivado, para que o colaborador olhe assim e diga: eu faço parte disso, eu quero fazer com que isso aconteça. A missão deve ser algo que apresente a empresa como uma ONG com fins lucrativos. O colaborador ele precisa olhar para aquilo e ter orgulho de fazer parte daquilo. Então a missão é para a empresa, é para os colaboradores da empresa, é para a sua equipe. Já a visão é algo mais pragmático. A visão ela tem a ver com metas, onde a empresa quer chegar daqui a 2, daqui a 5 anos. Tem a ver com número, tem a ver com crescimento, tem a ver com indicador. Tem que ser algo que realmente você consiga identificar se está indo bem, se está indo mal de forma objetiva. Já os valores são as coisas que você não abre mão dentro de sua empresa.
E aí você pode escolher aí entre 6, 7 valores, que devem ser palavras que fazem parte talvez da sua vida, coisas que você não abre mão e que você também quer que a empresa não abra mão. Muita gente escolhe, por exemplo, honestidade, muita gente escolhe, por exemplo, inovação, respeito, e assim por diante. Então, são coisas que você deve definir como coisas que você não abre mão dentro da sua empresa, tá? Para você chegar a uma conclusão aí, qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores da sua empresa, eu sugiro que você reúna os líderes da sua empresa, reúna a diretoria da sua empresa, conversem sobre isso. Essa não é uma decisão para ser tomada em uma única reunião. É uma decisão que você precisa fazer um esboço, depois você precisa apresentar, mexer, pegar ideias, conversar com um com o outro, fazer reuniões entre a diretoria, conversar com o pessoal do operacional, apresentar as ideias. Você precisa fazer com que a sua equipe se engaje no desenvolvimento da missão, visão e valores. Quanto mais engajada sua equipe estiver no desenvolvimento dessas 3 coisas, mais disseminado isso vai ser, mais fácil isso vai ser deles colocarem em prática, porque não vai ser simplesmente uma coisa que alguém fez e mandou eles implementarem. Não, eles vão se sentir donos também e vai ser mais fácil para eles implementarem, tá bom? Missão, visão e valores é o básico para você configurar a cultura da sua empresa. Essas 3 coisas elas vão dar direcionamento e clareza para a sua empresa. É basicamente para onde a sua empresa quer ir e como ela quer ir para aquele lugar. Então, é importantíssimo que você tenha isso bem definido para que sua equipe tenha clareza, para que ela saiba para onde você quer ir, para onde a sua empresa quer ir. Para que as pessoas na sua empresa não caiam no que a gente chama de síndrome de Alice no País das Maravilhas. Não sei se você já assistiu esse filme de Alice no País das Maravilhas, mas eu vou até colocar aqui a ilustração do que aconteceu lá naquele filme. Tem uma certa cena onde ela chega em um determinado lugar, em uma encruzilhada, e ela fica sem saber para onde ela deve ir. E aí ela vê o gato, e ela pergunta para o gato qual é o lugar, qual é o caminho que ela deve tomar. E o gato responde para ela com outra pergunta: para onde você quer ir? E aí ela diz assim: eu não sei. Aí o gato olha para ela e diz assim: se você não sabe para onde quer ir, então qualquer caminho serve. Então nós temos que ter muito cuidado para que a nossa empresa não esteja nessa síndrome da Alice no País das Maravilhas. Porque se sua empresa não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E infelizmente muitas pessoas hoje na nossa sociedade, elas estão vivendo dessa forma, sem saber para onde quer ir. Agora você considere o seguinte: se você tem uma empresa que não sabe para onde quer ir, e dentro dessa empresa tem um monte de pessoas que também não sabe o que quer da vida, não sabe para onde ela quer ir na vida, qual você acha que vai ser o resultado dessa empresa? É claro que vai ser catastrófico. Então, primeiro de tudo, defina qual é o rumo da sua empresa, para que você consiga descer isso para os seus colaboradores e fazer com que eles também tenham um rumo, uma missão, clareza mental de para onde eles querem ir na sua vida, para que você consiga alinhar todo mundo, todos os recursos humanos da sua empresa em uma única direção. Se o seu colaborador ele tem uma missão, um objetivo que não está alinhado diretamente com o seu objetivo, não importa. O importante é que todo mundo tenha um objetivo na vida. Porque então, mesmo que o colaborador queira uma determinada situação para ele no futuro, ele pode encarar o trabalho dele como um catalisador para que ele consiga chegar no objetivo dele futuro de vida. Então é importante que todo mundo tenha clareza mental sobre o que quer para a sua vida no futuro. A outra pergunta que eu fiquei de responder para vocês nesse vídeo é como direcionar o fortalecimento da cultura da sua empresa. A primeira coisa, configurar a cultura, deixando bem claro que é a missão, visão e valores, fazendo uma missão clara, objetiva, simples. Isso não pode ser simplesmente um quadro na parede. É claro que o quadro na parede é importante, sim, que você tenha para que as pessoas tenham aquele símbolo lá e que quando elas olhem, elas se lembrem. Se um dia elas esquecerem, elas vão lá e leem e recapitulam o que é, qual é a missão, a visão
e os valores da empresa. É importante sim que você tenha o quadro na parede, mas ela não pode ser apenas o quadro na parede. Se você, que é o dono da empresa, não souber qual é a missão da sua empresa de prontidão, é porque sua empresa não tem uma missão. É simples assim, tá? Então, a primeira coisa é essa, configurar a cultura da empresa. A segunda coisa é traduzir isso para o idioma da sua empresa. Não adianta você apenas ter a missão, a visão e o valor, os valores definidos, escritos, registrados, disseminados, sem que isso não esteja traduzido para o idioma dos seus colaboradores. Como assim, Elton? Como é que eu traduzo isso para o idioma das pessoas? Você precisa dizer para elas o que é que significa cada valor dentro da sua empresa. Como é que você coloca em prática esse valor? Por exemplo, vou deixar bem claro, se você tem um valor lá que é honestidade, por exemplo, você deveria ter um documento, você pode ter encontros que deixe bem claro que como você pode, como o seu colaborador pode colocar em prática aquele valor no dia a dia, nas suas atividades. Então você pode dizer assim, olha, para você demonstrar o valor de honestidade dentro da nossa empresa, uma das coisas é trabalhar às 8 horas contratadas diariamente. Quando você for fazer uma venda para um cliente, você não deve mentir para o cliente prometendo coisas que nós não vamos entregar. Quando você for receber os valores no caixa da empresa, você vai ter sempre o cuidado para dar o troco corretamente. Então você deve pegar todos os valores da sua empresa e transformar isso para coisas do dia a dia, para que fique bem claro, para que fique óbvio para todo mundo como é que aquelas coisas que você definiu lá como valores são colocadas em prática no dia a dia da sua empresa. A missão, da mesma forma, exemplifique, aprofunde, ensine às pessoas o que é que significa cada uma dessas coisas, aprofunde o significado das palavras. Tudo isso faz com que as pessoas entendam, não simplesmente decorem o texto, mas que entendam o que é que significa de fato a missão, a visão e os valores da sua empresa. Tendo tudo isso pronto, você pode programar, por exemplo, um evento para fazer o lançamento da cultura da sua empresa, onde você vai falar sobre missão, visão, sobre cada um dos valores. Você pode convidar os líderes da sua empresa para falar sobre isso. Você pode até trazer alguém de fora para falar sobre uma coisa ou outra. Enfim, faça um evento, um movimento que mostre para as pessoas que existe algo sendo implantado. Você pode também fazer um manual da cultura, um documento, uma brochura, um livro pequeno, algumas folhas que expliquem cada uma dessas coisas que nós citamos aqui, que coloque os exemplos, que, por exemplo, coloque lá o que é que você gosta que seja feito dentro da empresa, o que é que você não gosta, quais são os comportamentos que ajudam a promover alguém, quem é que você contrata, quem você demite. Deixe tudo exposto, claro, muito assentado em um documento, porque isso vai ajudar muito as pessoas a ter clareza sobre o que é que tem que fazer na empresa, o que é que você espera delas. Tudo que você acha que é óbvio, que você acha que já deveria estar na cabeça das pessoas, deixe isso registrado. Programe cursos para falar sobre a cultura da sua empresa. Então você pode pegar um valor da empresa e fazer um curso ali de um mini curso, né, de 1 hora, de 2 horas, só sobre aquele ponto. Você também pode convidar alguém de fora que você sabe que é especialista em um determinado assunto, por exemplo, inovação. Tem vários especialistas sobre inovação aí ao redor do Brasil. Então convida alguém de fora e pede para ele dar uma palestra para a sua empresa sobre inovação, porque é um dos valores da sua empresa. Então, se você sistematicamente, frequentemente, estiver sempre promovendo ações, eventos, minicursos, reuniões, coisas que façam com que isso seja disseminado, então a cultura ela vai ficando cada vez mais forte, e isso é muito importante. A outra pergunta que eu fiquei de responder para vocês é como manter a chama acesa, e tem a ver um pouco com o que eu já falei anteriormente.
Mas para você manter a chama acesa, você precisa ter programações para colocar isso em prática. Então, por exemplo, aqui na minha empresa eu tenho reuniões mensais com os líderes, onde a gente fala só sobre cultura. Nessas reuniões mensais, nós recapitulamos o que foi que aconteceu durante o mês que agrediu a cultura da empresa. E a gente procura analisar se as coisas foram tratadas da forma certa. O que seria uma agressão à cultura da empresa? Alguém, por exemplo, que agiu com desonestidade, alguém que desrespeitou um colega, situações do dia a dia que aconteceu, que a gente acha que agrediu a cultura da empresa, são tratadas nas nossas reuniões mensais. Também nós tratamos sobre ações que foram feitas por algum colaborador que valorizaram a cultura da empresa. Isso também é tratado. Enfim, tratamos sobre diversos assuntos, relembramos os valores, relembramos missão, visão, isso com os líderes da empresa. Também fazemos reuniões mensais com toda a equipe. Essa reunião mensal geralmente é online e nós fazemos assim, alguém da empresa vai ser designado para falar sobre um determinado tópico sobre a cultura. Talvez falar sobre missão, talvez falar sobre visão, talvez falar sobre um dos valores da empresa. Então, a gente procura todos os meses fazer um encontro online, a maioria das vezes é online, para tratar sobre isso, e isso mantém a chama acesa. Outra coisa que mantém a chama acesa é, no dia a dia, você tratar as agressões à cultura e deixar claro para o colaborador que agrediu a cultura que aquilo foi uma agressão à cultura. Também, no dia a dia, tenha o hábito de valorizar as ações que fortaleceram a cultura. E, claro, nós não podemos deixar de falar sobre isso. Temos que estar sempre falando nas nossas reuniões, nos nossos encontros. Tem que estar sempre batendo na tecla da cultura para as pessoas manterem isso sempre na mente, sempre ativo. A ideia, pessoal, é que a cultura ela se torne um chefe invisível na sua equipe que vai influenciar as pessoas a fazer o que precisa ser feito da forma correta. Aqui eu tenho um exemplo para citar de uma coisa que aconteceu aqui na nossa empresa há alguns dias atrás. Uma das nossas reuniões de líderes, um gerente nosso, um líder nosso, ele disse assim, que estava com a equipe, né, eles estavam lá conversando e surgiu uma situação onde uma pessoa da equipe começou a falar mal de outra. Só que no mesmo instante que ela começou a falar mal de outra, ela mesma, por conta própria, ela disse, eita, não posso fazer isso. Lá no Manual da Cultura tem dizendo que a gente não pode estar falando mal dos colegas de trabalho. Achei incrível isso, né? Colocou em prática exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês. A cultura foi-se ali um chefe invisível que influenciou a pessoa a parar de falar mal dos outros. Então a ideia é essa, é que você desenvolva, fortaleça e esteja sempre se esforçando para manter essa chama acesa, para que a cultura se torne cada vez um chefe invisível mais poderoso que influencia as pessoas a fazer as coisas boas, fazer as coisas corretas dentro da empresa. E tudo isso, como eu já mostrei para vocês no começo, vai influenciar a empresa a ter mais lucratividade, a atender melhor o cliente e, por consequência, diminuir a inadimplência, aumentar o resultado das vendas. Então, quando eu falo que a fórmula da expansão é igual a processos mais acompanhamento, tudo isso junto, vezes a cultura, eu estou apresentando para você uma situação onde você consegue tratar os problemas da sua empresa na sua raiz. Quando você simplesmente procura tratar a melhoria das vendas, não estou aqui dizendo que você não deve capacitar os vendedores. É óbvio que você tem que capacitar os seus vendedores, porque tem técnicas de vendas, tem vários gatilhos mentais, tem várias coisas que você precisa treinar o seu vendedor para que ele venda mais. Tem várias coisas que você precisa treinar lá o seu pessoal de cobrança para que eles consigam trazer um resultado melhor na questão da inadimplência. Tem várias coisas que você pode treinar lá a sua equipe de reversão para que ele consiga inibir um cancelamento. Mas o que eu estou falando aqui durante todos esses vídeos que eu venho falando sobre a fórmula da expansão é algo mais profundo ainda.
é algo que vai mexer no comportamento das pessoas, nas crenças das pessoas. Então, se você tem uma cultura forte na sua empresa, quando você aplica um treinamento sobre vendas, aquele treinamento ele vai ter um impacto muito maior na sua equipe, porque ela tem um senso de compromisso, ela tem um senso de envolvimento muito maior dentro da sua empresa, porque a cultura da tua empresa é forte. Então, trate muito bem esse assunto de cultura empresarial. Você que é o dono do provedor, você que é empresário, você é CEO, é diretor, é gestor dentro de uma empresa, você é um dos principais responsáveis para ser o guardião da cultura da sua empresa. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, espero que tenha sido produtivo, que você possa colocar em prática todas essas sugestões que eu dei aqui. Se você colocar em prática, se você conseguir resultados melhores, por favor, me dê o seu feedback. Agradeço muito você ter participado até aqui. Compartilhe esse conteúdo com seus colegas. Não esquece de dar o like aqui se você gostou. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva também nesse canal para não perder mais conteúdo e que você tenha uma ótima expansão no seu provedor de internet.